Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Feliz Dia dos Pais, Dia do Pai. Dia dos Pais são todos os dias, né? Mas essa data, quando a homenagem não chega, a gente já, né? É importante a gente dizer todo dia, é importante a gente desejar todos os dias os pais. Tudo isso, né? É importante a gente lembrar dos nossos pais, aqueles que ainda têm aqui, lembrar todos os dias, orar, abençoar os nossos pais. Às vezes a gente pensa que só os filhos que precisam de bênção, né? A gente precisa também orar pelos nossos pais, para que Deus dê saúde, dê vigor, que possa ainda ficar, em nome de Jesus, os meus, muitos e muitos anos. Eu quero passar tardes como essa que eu tive hoje com meu pai, ainda muitos e muitos anos, se o Senhor assim permitir. Como é bom. Para aqueles que os pais já partiram, fica também a lembrança, né? Dos momentos bons que passaram. Agora, uma coisa, como eu disse na família, no grupo da família dos irmãos, né? Meus irmãos, quando a gente preparava hoje o almoço, organizava o almoço hoje para meu pai. A gente sabe que honra, que presente, que lembrar dos pais é todos os dias. Mas se esse dia de hoje não chega, logo, né? Oh, não tive nada, não fez nada. E aí eu digo, vamos aproveitar, porque os nossos pais já estão velhos, estão velhinhos. Quando a gente não tiver mais, quando partir, que a nossa dor seja pela saudade, né, que vai ficar. Não seja pelo remorso, pela tristeza, daquilo que poderia viver junto e não viveu, às vezes por causa de, né, tantas coisas tão pequenas, gente. Vamos aproveitar e viver bem, aproveitar cada momento, não somente com os pais, com as mães, com os nossos irmãos, irmãos de sangue, irmãos da igreja. Vamos aproveitar sempre e viver em harmonia, em comunhão. A palavra diz isso, né? Como bom, como suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. É lá que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Que possamos viver, irmãos, este momento bom, este momento de homenagear os nossos pais, que a gente não deixe passar essas oportunidades de homenagear os nossos pais, né? Todo momento que puder estar junto com os nossos pais, homenageando, honrando, que a gente possa assim fazer. Amém? E nós estamos no mês da juventude e aprove ao Senhor a trazer, né, para cada um, para estar meditando neste mês da juventude sobre intimidade. Eu confesso que falar sobre intimidade, embora, né, ele vai dizer assim, já tá íntima demais, já tá não. Mas é algo bom. É algo talvez fácil de falar de intimidade. Porque eu creio que é algo que você busca todos os dias. É algo que deve ser o objetivo da vida do cristão, ter intimidade, porque afinal de contas, como é que nós vamos falar? Como é que nós seguimos alguém, gente, que a gente não tem intimidade? Como é que nós servimos a um Deus que a gente não sabe quem é esse Deus direito? Então a gente precisa buscar o quê? Intimidade. E lá no texto, né, de Ezequiel, vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa busca que nós devemos ter. E que quando aquele homem ele foi com aquele cordel de medir, começou a medir as águas no tornozelos, as águas nos joelhos, as águas nos lombos, e depois a água era tanta que ele não podia mais, né, a não ser passar a nado. E eu sei que a gente tem falado muito sobre esse nível. Eu não quero hoje estar falando, estar trazendo a você, né, estar dizendo qual é o nível que você está. Porque talvez já algumas ministrações, pelo menos eu, na quinta-feira atrasada, quando iniciou lá na congregação Primavera, o pastor Rosivaldo ministrando a palavra acerca disso, e ele falando exatamente sobre os níveis, e eu pude perceber qual é o nível que eu estou. Eu pude perceber o nível que eu estou.
E eu pude também chegar à conclusão: eu quero avançar, eu quero mais. Mas aprove ao Senhor hoje não trazer para você essa reflexão, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é a visão de alguém que está próximo. Qual é a ótica? Qual é a visão de alguém que está perto? Ora, aqui eu estou um pouco distante desse microfone e a visão está boa, né? Dá para ver algumas coisas, alguns detalhes, mas perto dá para ver os mínimos detalhes. A cor, talvez você aí não está vendo o botãozinho aqui, mas quando eu estou me aproximando, eu vejo essa etiqueta que colocaram aqui. Qual é a visão de alguém que está perto? E para tanto o Senhor, aprove ao Senhor trazer, está meditando no livro de Isaías, o capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, a princípio. Isaías 6 está projetado, a gente pode fazer essa leitura junto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Até aí, por enquanto. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida neste momento. A tua palavra, meu Senhor, que ela nos ensina. A tua palavra, Senhor, que é como espada de 2 gumes, que vai, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Ela consegue, Senhor, nos examinar. Fala, Senhor, conosco. Assim como o Senhor já tem ministrado ao meu coração acerca dessa palavra, continua a ministrar, continua a falar conosco. Eu sei que o Senhor sempre tem algo novo. Embora eu já li, eu já meditei nesta palavra. Eu sei que o Senhor também tem algo novo para mim. Nesta noite, o Senhor tem algo diferente, algo novo para a tua igreja nesta noite. Espírito Santo, fique à vontade para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, não aquilo que eu quero fazer. Não as palavras que eu quero, como ser humano, estar dizendo. Fala, Espírito Santo de Deus, fique à vontade para ministrar. Toca em cada coração. Toca em cada vida. E fala, Senhor, fala conosco. Porque nós queremos nesta noite, Senhor, ter uma avaliação de que tua ótica, daquilo que nós já temos vivido, que nós temos presenciado na tua presença. E nós queremos, Senhor, viver muito mais. Porque nós sabemos que o Senhor é como uma fonte de água. Quanto mais a gente extrai, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se aproxima de Ti, mais a gente te conhece, mais a gente sabe dos detalhes. E nós queremos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que o Senhor planejou fazer nesta noite. Tome a primazia, nos enche da tua presença, porque nós temos sede de Ti. Oh, Senhor, como nós temos sede de Ti. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus de vida. Nele nós temos tudo o que precisamos. Aleluia, amém. Visão de quem tem intimidade. Essa semana eu falei, acho que foi aqui, e quando nós vamos para o mar, eu amo ver o mar, amo praia, amo. Um dia ainda quero ter uma casa na praia. Para depois que fizer a obra, chegar em casa, poder descansar olhando o mar. Não é para ficar lá no final de semana, sombra de água fresca, não, viu?
Quero ficar bem velhinha ainda servindo ao Senhor. E nos momentos de descanso, ir para o mar, ver. E o mar, quando a gente vai para o mar, né, a gente senta ali numa areia da praia, no final de tarde, e a gente fica assim olhando para o mar. Gente, o mar, existe uma terapia chamada telassoterapia, que é a cura através do mar. O mar tem cura. A brisa, a areia da praia, tudo isso traz cura para a gente. E não é por isso, não é, né, gente, por acaso que quando a gente volta de uma praia, a gente volta recarregada. Eu não sei se vocês é assim, mas eu volto assim. Ainda mais quando eu tenho a oportunidade daqueles mergulhos assim, que eu gosto de fazer umas artes dentro da água. Quando eu chego em casa, até se vou dormir, eu ainda me sinto assim, naquele balanço das ondas. É tão gostoso. É muito bom olhar o mar, né? Aquilo ali. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer um mergulho mesmo. Mergulho. De botar um equipamento de mergulho. E lá bem lá no meio do oceano já é exagero, né? Mas assim, um lugar profundo para poder, né, mergulhar e contemplar. Mas a gente já assistiu coisas aqui, né, gente? A gente assiste aqui mergulhadores que vão e que filmam. Gente, não é lindo? É muito mais lindo. Então, só tem essa visão de quem está lá, de quem está mais perto. Ainda até que a gente possa ver uma ótica de uma TV, eu creio que você vivendo é muito diferente. E aqui a gente pode ver o que que tem isso a ver, pastora, com Isaías. O Senhor, quando antes de começar o mês da juventude, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração acerca de intimidade. E o Senhor ele começou a falar algumas coisas para mim acerca da intimidade. Quando nós temos intimidade, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa visão muda. Aqui a gente vê Isaías, ele no momento de conflito, de dificuldade, ele vai para o templo, momento em que de insegurança na política, o que ia acontecer agora? O rei morreu. Isaías, ele vai para o templo. Para onde você vai quando você tem dificuldade? A quem você recorre quando você tem dificuldade? Você recorre aos seus amigos, o seu pai, seus pais aqui da terra, que às vezes, né, vai falar e às vezes vai trazer problemas para os pais, às vezes, porque eles não podem resolver e só vai trazer preocupação. Às vezes eles estão numa idade que não pode mais receber certo tipo de notícia. Por aqui é que você vai. Isaías, ele foi para o templo. Chegando lá no templo, ele teve uma visão, porque ele estava no templo buscando ao Senhor, ele teve uma visão. A primeira visão que ele teve é que Deus, ele é santo. Deus é santo. Quando você se aproxima de Deus, igreja, você vê que Deus ele é santo, 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 santo. Não há outro como o nosso Deus. Existe santidade no nosso Deus. E a santidade do nosso Deus nos constrange. Santo, santo indica que santidade e pureza absoluta. Não há outro Deus como o nosso Deus. Santo, perfeito, majestoso. Ele é majestoso. Ele é santo, poderoso, o Criador de todas as coisas. Essa semana, na minha devocional, eu lendo o Salmo 137, falando da majestade, da grandeza de Deus, e aí depois vai dizendo assim: e Deus. Olha só, o Salmo começa a falar de Deus, a grandeza, que Ele é exaltado, que Ele é poderoso, e depois vem assim: e Deus escolheu um povo dele para abençoar, para proteger, usando as minhas palavras aqui, para dar uma herança, um
povo, um Deus que é santo, que é majestoso, agora escolheu a mim, a você, para ser povo dele. Vocês já pararam para analisar quem é o seu Deus que você está buscando ter uma intimidade? Mergulhando na intimidade de Deus, na intimidade com Deus. Você se aproxima dele, você conhece ele. Quem é este? Meu Deus, ele é santo, poderoso, exaltado, criador dos céus e da terra, criou todas as coisas. Tudo. E aí depois vem, olha para o homem e diz assim: e o homem criou apenas menor do que os anjos. Ou seja, você é maior do que o sol, você tem mais importância para Deus do que as estrelas, você tem mais importância para Deus do que tudo que ele criou. Você é mais importante. Quando você mergulha nessa intimidade com Deus, você tem essa visão de quem é o teu Deus, santo, poderoso, exaltado, aquele que cura, aquele que o inferno estremece. O diabo sabe quem é Deus, sabe também quem é você na visão da ótica de Deus. Por isso ele trabalha tanto para colocar mentiras na sua mente, para você não se ver como Deus te vê. Que apesar deste Deus ser tão santo, existe, a gente canta, né, que ele é soberano sobre a terra, os céus. Aí depois diz, mas apesar desta glória que ele tem, ele se importa com você, meu irmão. Um Deus que é santo, 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 poderoso, ele se importa com você. Ele olha para você e ele cuida dos detalhes. 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 A palavra também vai nos dizer que, Salmo 127, o capítulo 2, que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu pude experimentar na semana passada algo acerca disso. Pela noite, meu coração eu desejei comprar, eu ia comprar uma coisa para tomar café, que eu estava querendo tomar café com aquilo na noite. Na manhã seguinte, eu até fui para o culto de oração, levei o dinheiro para no caminho comprar esse algo que eu queria tomar café. Gente, pasme, a irmã vai me dar aquilo que eu estava desejando. Eu digo, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Os detalhes. Detalhes, gente. Eu estou falando isso aqui para vocês verem que é detalhe. Entenda quem é o teu Deus, que é santo, poderoso, exaltado, sublime. Não há outro como ele. E que se ele se importa tanto assim comigo, eu preciso, no mínimo, corresponder a essa santidade. Saber que as coisas de Deus não se tratam de qualquer forma. Se eu tenho essa visão de um Deus que é santo, eu tenho que saber que as coisas do Senhor tem que haver uma reverência. O povo de Deus tem perdido um pouco a reverência acerca deste Deus. Não é porque ele cuida de mim, não é porque ele é o meu pai, nós não podemos trocar liberdade de estar na presença pela libertinagem. O povo de Deus hoje acha que tudo pode. Tem horas que você fica assim olhando, é crente ou é descrente? O meu Deus é santo. E eu não posso agredir essa santidade deste Deus. Outra coisa, outra visão que eu começo a ter é sobre a natureza pecaminosa do homem. Isaías, ele reconhece a sua própria natureza quando ele vai dizer no verso 5, então eu disse, estou perdido, é o meu fim.
Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos podem ver o Rei, o Senhor dos Exércitos. Outra visão que você passa a ter é a visão de quem você é, da sua natureza pecaminosa. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 24, vai dizer: e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Nós não podemos ser esses que ouvem a palavra e não pratica, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a este homem, que olha no espelho, vê a sua semelhança, vê o que que tem, a sua aparência está assim, assim, assim. Depois, vocês lembram aqui daquela aparência que vocês viram lá no espelho antes de sair? Eu não lembro. Sei nem como é que tá o cabelo. Não lembro mais. A aparência que estava lá tá boa, não sei. Mas a gente já saiu, a gente logo esquece. Mas aqueles que estão sempre se olhando para o espelho, aqueles que estão sempre na intimidade olhando para o seu Deus, jamais, porque você vai viver, vai toda hora caminhar assim. Sabe quando eu amo ir para uma loja, caminhar numa loja e me olhar no espelho. Quem é que gosta? É só eu? Todo mundo, né? Ai, Marlene também gosta, tá vendo aí? Quando você está numa loja assim, que você tem espelho de um lado, espelho de outro, você vai andando, vai se olhando e vê, ó, né? A vida com Deus é assim. A vida de quem está mergulhado na intimidade com Deus, ele vai andando no seu dia a dia e vai vendo, isso está errado, isso está errado. Ó, tem que melhorar isso aqui. Olha, gente, eu não olho no espelho para ver o outro. Tem lógica eu olhar no espelho para ver Naldo. Eu olho no espelho e eu me vejo. E aí eu vou consertar aquilo que está de errado, aquilo que precisa ser ajeitado, aquilo que precisa melhorar. Eu olho no espelho, eu vejo a mim. Às vezes a gente tem uma mania de ficar pegando a palavra e dizendo assim, essa palavra era para fulano de tal. E cadê fulano de tal que não está aqui hoje ouvindo? A gente precisa ler e trazer para a gente. Às vezes a gente lê muito, a gente estuda muito, mas a gente tem mania de ler e estudar porque a gente vai estudar, vai ensinar, vai dirigir o estudo, está com a palavra, vai ensinar não sei aonde, vai pregar, vai dirigir o culto, tem que trazer uma palavra para dar para as pessoas. Gente, intimidade com Deus, você se olha no espelho, é você que você está se olhando. A gente precisa aprender a ler a palavra e dizer, ai de mim, ai de mim. Ainda até que você reconheça, porque Isaías disse, ai de mim. Porque ele disse o quê? Que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e que também ele era. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente mora numa casa que não favorece muito ser cristão. Como assim, pastor? Às vezes as pessoas ficam lá né, insultando a pecar, mas é uma escolha sua. Cadê o domínio próprio? Fruto do Espírito. A gente diz assim, foi fulano, foi ela, foi ele que me levou a pecar. Mas a intimidade é sua. É você e Deus. Não é fulano na hora da prestação de conta, não vai ser fulano. Fulano vai dar conta dele. Você tem que dar conta de você. Entenda, Senhor, preciso de ter mais paciência com esse meu familiar. Preciso de ter mais amor com esse meu irmão na igreja. Preciso, Senhor, eu é que preciso. Me ensine, me ajude, Senhor. Visão nossa não é a visão do outro. Eu vou olhar para mim e vou ver naquilo que eu preciso melhorar. Não é o outro. Deixa o outro lá.
A sua parte no outro é quando Deus permitir você sentar e você corrigir você, na palavra, com amor, com zelo. Mas quem faz o querer efetuar é o Espírito Santo. A gente está querendo ser Espírito Santo na vida dos irmãos. Procure, na sua intimidade, olhar para você. Outra visão que eu tenho é saber que Deus oferece o perdão. No verso 6 vai dizer: Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua boca foi removida, os seus pecados foram perdoados. A visão que você tem quando você chega perto é de um Deus que, além de perdoar, te purifica de todo pecado, toda injustiça. Agora, claro, como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não somente isso, mas Ele nos purifica de toda injustiça. Se você tem uma visão, você está perto, você tem essa visão de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai entender que há perdão para os seus pecados. Você não precisa ficar guardando fardos, se culpando, achando que não merece. Tem pessoas que, às vezes, por ter vivido uma situação, por ter acontecido algo, né? Enfim, acha que tem que viver a sentença, é para o resto da vida, tem que viver esse tipo de vida, é castigo, porque eu fiz assim, fiz assado. Não, existe perdão. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou ruim, eu sou uma pessoa boa. Existe purificação. Ele nos purifica, ele nos melhora a cada dia. Depois de reconhecer, claro, a nossa pecaminosidade, porque Isaías, ele só foi limpo, aquele anjo foi com aquela tenaz até os lábios, logo após ele reconhecer quem ele era. Porque às vezes, mas eu não vejo, né? Cadê? Eu não vejo nada melhorar, mudar. Mas você tem reconhecido que você é pecador, que você ainda tem falhado nisso, que tem essa área na sua vida que precisa melhorar? Porque às vezes as pessoas, né, falam, poxa, você é assim, assim. Eu não sou assim, não, que eu só não. Às vezes até a gente tá ali. Poxa, eu preciso estar sendo confrontada. Aí vem uma pessoa do nada, fala alguma coisa, ou posta alguma coisa assim, isso é direta, indireta para mim, ó. Porque muitas vezes a gente não quer nem reconhecer que nós somos assim. É ruim. É duro reconhecer que a gente não é tão bom assim quanto a gente pensa, né? Não é duro? Porque na nossa visão a gente acha que a gente já está perfeito, pronto, que a gente é santo. Poderia até passar aqui uma carruagem de fogo e nos levar logo para o céu. Não. Às vezes a gente se irrita com as pessoas, às vezes a gente pensa o mal, deseja o mal. A gente tem inveja, tem ciúmes. Isso é pecado. Ah, reconhecer que eu estou com inveja do irmão. Reconhecer que eu estou com ciúmes. Pecado. Peça a Deus para tirar isso de você. Peça. Senhor, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que tudo, sabe, tem hora que eu não tenho domínio próprio, eu falo demais. Ah, mas eu sou assim mesmo, viu? Eu sou, ainda diz que é, como é que diz? Que é a pessoa que fala na lata. É porque eu sou sincera. Bíblia ensina que tem que ser sincera, sincera. Mas existe assertividade para a sinceridade. Falar a coisa certa, no momento certo,
da forma certa. A gente precisa pedir a Deus. Às vezes a gente até está certo no que a gente está falando, mas a forma como a gente fala, e quem está de fora pensa que está tendo um maior barraco, a gente acaba falhando. Precisamos melhorar. Precisamos pedir a Deus, Senhor, muda isso em mim, porque eu não quero mais ser assim. Uma outra visão do que a gente, quando a gente está na presença, que a gente entende, gente, é do chamado. No verso 8 vai dizer assim: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Já que ele tocou no assunto, Deus nem ia dizer, né? Deus chegou lá, ele teve a visão, e aí começou, santo, santo, ai de mim, que eu vivo no meio de um povo impuro, meus lábios são impuros. Aí acho que Deus disse assim, pronto, aí você tocou no assunto que, né? Nem ia dizer, mas já que você tocou neste assunto, deixa eu te dizer, quem é que eu vou enviar para consertar a boca desse povo? Para mudar as atitudes desse povo? Quem é que eu vou enviar? Aí muitos de nós assim, envia meu irmão lá. Meu irmão lá, ele é capaz, ele está com todos os cursos dele em dias. Ele é uma pessoa extrovertida, porque às vezes a gente pensa, né, que aquele que é extrovertido, aquele que, né, que manja bem nas coisas, é o que é para envia. Mas Isaías não disse isso. Isaías disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqui ele dá a visão, ele dá a missão. Às vezes na igreja a gente olha assim, mas esse microfone poderia ficar desse jeito assim, poderia botar assim, poderia na hora que o pessoal começar a cantar ter alguém para fazer assim. Sim, tá dando a visão? Pronto, missão. Ô Samuel, será que eu posso ajudar no Ministério de Louvor mais com a sonoplastia? Me ensine aí como é que eu posso fazer. Eu vejo que às vezes você está lá tocando, que você tem que sair correndo para trocar as baterias. Enfim, eu posso ficar aqui, eu vou ficar sentadinho ali para estar ajudando nisso? É ou não é? As crianças poderiam fazer assim, 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 assim. Tá dando a visão? Missão dada. Ô, Thaís, olha, Deus está me dando essa visão. O que é que a gente pode fazer? Que eu posso te ajudar nisso, isso. Mas o PGM, esse negócio de PGM, o PGM é assim, assim, assim. Na minha visão, poderia fazer assim, viu, Sandra? O PGM, vamos fazer assim. Pronto, vamos, minha irmã. Vamos. Missão. No nosso comodismo, a gente está sempre sentado e quer que os outros façam. Desde quando o Senhor está nos dando a visão para nós. É nossa missão. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente entende o nosso propósito e talvez você pense assim, eu acho que Deus nem está te dando, nem está nem te mostrando nada, não está dando experiência nenhuma de nada. Mas eu acho que pode ser cantado assim, 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 assim. E aí você vai e começa e vê que não é bem o seu chamado. Porque quando a gente não tem intimidade, a gente fica tirando para todos os lados também. Aí a gente acaba cansando. Na sexta-feira eu falei sobre Marta e Maria. Tem momentos que a gente precisa entender qual é a coisa certa para ser feita. Porque às vezes a gente está sobrecarregado com muitas coisas para fazer, e limpa aqui, vai preparar o feijão, e tem que limpar aqui ali, o mestre vai se deitar onde. São muitas coisas para fazer. E às vezes não acaba não fazendo nada. Não é o muito fazer. Na minha caminhada cristã, eu aprendi o seguinte: que todas as vezes que eu via uma área que precisava de
alguém para fazer, eu dizia assim: eu vou fazer. Pela misericórdia, Deus até me dava graça para fazer, viu, gente? A ponto até de fazer painel. Eu já fiz painel, eu já fiz tanta coisa no reino. Eu digo assim, eu sou bombril, sabe, multiuso. E aí eu oro, Senhor, me dá graça. E aí ele vai, me dá graça. Aí eu começo a desenhar, começo a pintar. E isso é tudo, sabe? O povo nem... Quem fez foi o Espírito Santo. Fui eu, não. Mas só que cansa. Quanto mais a gente vai, né, ficando... A idade boa, cheguei. E a gente não aguenta fazer tudo. Com o tempo, Deus me ensinou, filha, foque na melhor parte, naquilo que eu quero realmente que você faça. Às vezes você faz muitas coisas, mas não é aquilo. É um serviço do reino, mas não é aquilo ainda que eu quero. Você tem que focar naquilo que realmente é a missão, aquilo que eu tenho para você. Sabe aqueles planos que eu escrevi para você? Mas ele só vai revelar para aqueles que são íntimos, amigos. Salmo 25, verso 14 vai falar: aquele que está íntimo, aquele que é amigo, é que ele vai revelar. Se você está muito ocupada, distante, aí você não se aproxima, não tem tempo para né, estreitar os laços de amizade, porque está com tanta coisa para fazer. Como é que você vai entender? Você vai cansar, vai largar tudo, não vai fazer nada e acabou. Foque naquilo que Deus tem te dado. Pergunte a ele, Senhor, o Senhor escreveu planos para mim, quais foram? Como é que eu vou fazer? Ó, filha, é isso aqui sim, mas como é que eu vou fazer isso? É assim, assim. Ele fala tudo, gente, engraçado. Na verdade, nós somos servos inúteis. Porque Deus nos escolhe para fazer a obra dele e que aí ele manda o Espírito Santo vir, nos capacitar para realizar através de nós, nos dar uma autoridade, que essa autoridade é que faz todas as coisas. Depois a gente diz, fui eu que fiz. Na verdade, não, gente, a gente não fez nada. Quem faz tudo é ele. Ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos dá coragem, ele tira o nosso medo. E quando você olha, eu vim até aqui. Não, não é? Então você não tem que focar em muitas coisas, porque na verdade, quando estava lá, aquela seara precisando, ele disse o quê? Orar ao Senhor da seara para mandar mais trabalhadores. Não é que você tem que deixar aquele montinho que você está ali trabalhando, largar para fazer o de cá e o de cá. Você não vai conseguir. Foque na sua missão. Foque para aquilo que você foi chamado. Mas você só vai conseguir entender se você tiver a ótica de Deus. E só consegue ter a ótica quem está próximo. A gente quer fazer muita coisa e não faz nada. E a gente tem uma falsa aparência. Eu não aguento. Eu fiz tantas coisas. É não sei o que dia isso, sei que dia aquilo. Sim, e trocando aí os miúdos, fez o que mesmo? O que a gente tem para apresentar como fruto do trabalho? Foque. E eu aprendi isso. E aí, quando já na congregação, eu tenho que fazer isso. Aí eu digo, opa, peraí, vou orar. Senhor, comecei até, logo no início ainda comecei com esse negócio de que era mensageira, eu discipulava, eu fazia, eu tocava, eu assoviava, depois eu digo, peraí, eu não vou aguentar esse ritmo não. Comecei a orar, Senhor, manda trabalhadores. Aí daqui a pouco chegou pessoas, começou a tomar conta das mensageiras, as mensageiras estão lá, os jovens estão lá, o ministério de louvor está lá, tudo fluindo. E quando eu vejo qualquer coisa assim, vamos orar. Porque a obra é dele. A gente pensa que é nossa, é dele. Mas só tem essa visão quem está próximo, quem está perto. Essas são algumas lições. A gente já leu esse texto várias vezes. Eu já li várias vezes, mas eu nunca pude ter essa visão desse texto. E Isaías só pode ter este olhar, porque ele estava
próximo. No momento de conflito, no momento de incerteza, de dificuldade, ele foi para o templo, foi orar, ele se aproximou de Deus, ele foi buscar a face do Senhor, e ali ele teve toda essa visão, a visão da santidade de Deus, de quem Deus é. Ele parou e foi olhar para ele. Meu Deus, eu preciso melhorar tanto. Quanto eu preciso melhorar, quanto eu preciso me santificar. O quanto esse povo precisa se santificar. Ele também tem a visão de que o Senhor pode purificar. Porque não é porque eu vivo no meio de um povo assim que eu vou continuar sendo assim, não, com meus lábios impuros, não. Eu posso ser diferente, eu sou diferente. Porque o Senhor me purifica, me santifica. E aí eu tenho, depois de tudo isso, eu tenho a visão do meu chamado. Agora note que também o chamado só vem depois de todo esse processo, né? Às vezes a gente quer com a vida toda suja, toda impura, a gente já quer servir, quer fazer. Aí a gente tem a visão do nosso chamado, daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa realmente viver como o chamado. Como é o chamado? Aonde eu tenho que realmente colocar as minhas forças e fazer fluir? Diz tem ali, Senhor, vamos orar, manda trabalhador, porque o meu chamado, aquilo que o Senhor tem me dado é isso. Não que eu não vá dar uma ajuda quando precisa, não estou falando isso, entenda. Ó, o ministério é seu, viva lá, esse ministério é meu, não estou falando disso. Até porque a gente precisa viver em comunhão, a gente precisa um dos outros. Eu estou falando de responsabilidade do ministério, de você viver, de você orar, de você perguntar a Deus como é que eu vou fazer, porque Ele vai cobrar você. Igreja, que a gente possa, a cada dia, não ficar acostumado naquilo que a gente só tem visto do superficial. Oh, como é lindo. Oh, como é esse louvor, tocou meu coração, fiquei toda arrepiada, toda arrepiada. Tem mais. A vida com Deus é muito além do que canções, do que um arrepio. Tem uma música de Aline Barros que diz assim, né? Além de um arrepio é que eu vivo, além de uma lágrima caindo, eu vivo o amor do Pai, o poder do Pai. Que a gente possa viver além de arrepios, além de momentos de louvor e que a gente começa a chorar, que a gente possa viver o amor, o poder do Pai, que nos transforma, que nos corrige, que nos ama, que cuida, sim, também, mas pelo nosso bem, quer nos corrigir, para que a gente possa avançar ainda mais. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra ela possa causar um efeito nas nossas vidas. Amém.